São 8 horas e 14 minutos. Vamos registrar a participação aqui do nosso ouvinte, internauta, telespectador, a Rosa Maria, dizendo que o Elon Musk não está conseguindo mandar um representante para o Brasil porque está com medo de ser preso aqui no país. A Vanice está falando que não concorda com o Jefferson, não, que ele está distorcendo totalmente a causa. E tem ainda mais uma participação que é do Japão. O Japão é um internauta aqui identificado como Japão, dizendo que essa amizade do Elon Musk com o Bolsonaro é política. E está falando que o Alexandre de Moraes é um juiz muito ruim, na opinião dele. Participe também, 991095099. Estamos ao vivo também no chat, no canal da TV Brasil Central, no YouTube. Então, para a gente concluir, José. Não, só dizendo, essa questão política, ela é muito ruim quando ela chega lá no STF. Veja bem, essa semana mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, durante uma homenagem que ele recebeu, ele citando, né, que era preciso estar de olho nas eleições municipais desse ano para que não fosse distorcido alguma coisa com relação às intenções aqui no Brasil. Veja bem, ele já não é mais o presidente do TSE, ou seja, ele poderia se voltar justamente só para aquilo que estava proposto ali, que é a homenagem que ele estava recebendo, e que eu acho até justa com relação ao trabalho que ele está fazendo. Então, assim, o Brasil está muito misturado, a questão do STF com a política, e é uma coisa que eu jamais concordo. Eu acho que a questão de você estar definindo a questão de lei, você não pode jogar para a política, e está acontecendo no Brasil. Você sabe que recentemente, né, o presidente do STF, o Barroso, falou, não, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha, não é por aí essa questão. Tem que, quer dizer, gostando ou não, tendo tirado ou não o Bolsonaro, que se ficasse calado é uma declaração explícita de que a coisa está, a política arraigada lá no STF. É muito ruim. O Aristides Neto também participando aqui conosco, criticando o Alexandre de Moraes e dizendo, será que só as pessoas de direita que erram, da esquerda não faz nada de errado? Será que isso é certo? Está criticando aqui, então, o Alexandre de Moraes. Vamos seguir com as notícias. Agora um assunto, uma eleição municipal que virou nacional e está atraindo, às vezes, mais interesse do que algumas eleições aí pelo país. É a eleição de São Paulo, o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido ontem pela TV Gazeta e o My News, teve a apresentação de propostas pontuais. O evento foi marcado mesmo por muitos ataques entre os candidatos, pedidos de resposta e até ameaças de agressão. Ainda no primeiro bloco, os candidatos bolsonaristas Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, protagonizaram uma troca de acusações mais acirrada do debate. Nunes chamou Marçal de tchutchuca do PCC, acusando-o de envolvimento com a facção criminosa. Sugeriu que Nunes seria preso caso deixasse a prefeitura por supostamente estar cometendo crimes de corrupção. Além da briga pelo voto bolsonarista, os ataques protagonizados por Pablo Marçal e também por Ricardo Nunes também recaíram sobre Guilherme Boulos, do PSOL, e José Luiz da Atena, do PSDB. Chamado de invasor pela dupla de direita, Boulos afirmou que se orgulha de sua atuação junto ao movimento social e que já fez mais política de moradia do que o atual prefeito. Da Atena, por sua vez, chamou Marçal de condenado, fazendo referência à prisão do candidato bolsonarista em 2005. Posteriormente, Marçal seria condenado em 2010 por invadir contas bancárias pela internet. Ao final do terceiro bloco do debate provocado, ele chegou a deixar seu púlpito e ir em direção ao de Marçal, contrariando as regras do debate. Vamos acompanhar essa polêmica, então, envolvendo José Luiz da Atena e Pablo Marçal. A gente teve um probleminha aqui nesse vídeo, mas a verdade é que, devido à confusão ali do Pablo Marçal, a provocação dele com o José Luiz da Atena, o da Atena saiu do púlpito e ficou ali em frente ao Pablo Marçal, o Marçal chamando ele como se fosse para uma briga num debate, e aí o da Atena ficou posicionado. Vamos ver agora, vamos acompanhar o vídeo do José Luiz da Atena com o Pablo Marçal. Esse sujeito que diz que eu ligo para pedir contrato me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o
o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético. Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. Por favor, Datena. Datena, por favor, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por favor, aqui tempo? no palco. Ah, que isso? Por Está favor. desequilibrado. Datena, por favor, Quer ser não pode prefeito sair ou do público. ditador? Nós vamos concluir esse bloco. Está concluído o terceiro bloco. Esse sujeito que diz que eu ligo para pedir... Aí, mais uma baixaria nesses debates em São Paulo. E aí eu te pergunto, professor Jefferson, os outros candidatos estão caindo na baixaria do Pablo Marçal? Primeiramente, eu queria dar os parabéns para a apresentadora que teve, inclusive, postura, manteve, de fato, o debate, colocou os palhaços, né? Porque isso daí não estava parecendo um debate sobre prefeitáveis, não, né? Está parecendo um debate de quinta série. Colocou cada um no seu lugar, mas eu acho que, assim, a gente rebaixou demais a política, né, Rafael? Acho que o processo político está cada dia mais degradante, né? A gente está entrando no lamaçal, eu achava que a gente já tinha chegado no fundo do poço, mas a gente está chegando no pré-sal da política, né? É só brincadeira. Enquanto um está falando, o outro fica fazendo graça, fazendo sinal, provocando com o microfone desligado. Então, assim, tá um nível absurdo disso. Todo mundo, antes de passar o microfone para o outro, não sei se você percebeu, Rafael, durante o debate, você deve ter acompanhado também, eles nunca passavam e falavam, Gesiel, eu vou fazer a pergunta pro Gesiel. Não, ele arrumava um apelidinho pejorativo para passar pro outro, um monte de coisa para passar pro outro, e daí o outro, quando ia responder, também arrumava um apelidinho pejorativo. Então, assim, tá de fato uma palhaçada no geral. O que mais falta são propostas ali, eu acho que, inclusive, do candidato que cresceu nos últimos tempos, cresceu com um discurso agressivo, um discurso moralista, e apresentou poucas propostas. Acho que a gente poderia tentar avançar mais, e daí tem uma ressalva sobre isso. Eu acho que a tábua está conseguindo fazer um embate ao Pablo do ponto de vista das redes sociais e tentar apresentar alguma coisa, inclusive apresentando os podres dele, sem cair diretamente na armadilha que às vezes ele vem criando. Eu estou falando armadilha porque de fato é isso, ele tenta tirar a pessoa do sério para que de fato entre nisso. Tanto ele fez isso com o Nunes, ele fez isso com o Datena e fez isso com o Boulos, assim, acho que inclusive a todo momento. E algumas coisas, Rafael, saiu semana passada uma coisa muito triste, né? Assim, 30 mil de multa que o Marçal recebeu da Justiça Eleitoral por ter acusado, tentar ligar o Boulos à utilização de drogas. Gente, o estrago que ele fez na internet e quando esses vídeos estão circulando é muito maior do que isso. E 30 mil não afeta o patrimônio do cara igual ao do Marçal. É a mesma coisa, se eu vou dar um exemplo, assim, a mesma coisa se eu fosse multado por R$30 por furar um semáforo. Você acha que alguém pararia no semáforo vermelho se a multa fosse tão insignificante? Então, assim, de fato, só mostra o seguinte, o crime compensa, porque ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa, a multa é muito inferior ao patrimônio dele e para ele isso nem arranha. Já esperava que seria multado num valor muito baixo, inclusive para gastar isso na campanha eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral tem que intervir, porque o negócio é o seguinte, pensa num jogo de futebol, um dos times está entrando com a sola, está pegando pesado e está cometendo falta injustificada. A gente vai fazer o quê? A Justiça vai ficar quieta, esperar que o outro time age igual para não ter jogo mais, ou a Justiça vai tentar parar aquele time que está sendo violento e agressivo? Eu acho que tem que ter uma ação mais incisiva sobre isso, inclusive respeito. Talvez no próximo debate estabelecer, aqui a gente vai chamar as pessoas pelo nome. Que tipo de coisa é essa? Agora está só a baixaria e é só a lacração na internet. E até, se for o caso, expulsar o candidato do debate. Você dá uma advertência, 2 advertências, na terceira já expulsa. Você pode tomar uma medida mais drástica com relação a isso também, né? E José Menezes, o Marçal, já admitiu na semana passada que age como um idiota nos debates por causa da mentalidade do eleitor. E aí ele provoca os outros candidatos caem ali na baixaria dele. E aí eu te pergunto, como que fica o eleitor paulistano numa hora dessa? Quem está discutindo a proposta, a vida das pessoas? Ninguém parece estar muito interessado nisso, não. Rafael, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque falou-se que o Marçal deveria ter uma multa bem maior pelo que ele faz durante a campanha. Veja bem, recentemente o presidente Lula
em campanha extemporânea, subiu no palanque e pediu voto para o Boulos e disse que ele era o candidato a prefeito, mas não poderia. E o Boulos foi liberado, a justiça falou que ele não paga multa, que ele pode tocar a campanha dele. Então não é só por uma aí. coisinha assim, ó, desculpa interromper. Pode. Teve uma multa de 5 mil reais, que é muito pouco também. Eu acho que deveria ser maior a multa nesses casos também. E não teve a condenação por propaganda extemporânea, deveria ser alijado também da campanha, se for levar por esse lado. E o viés não é esse. O viés, eu acho, Rafael, é que a liberdade, ela está em todos os sentidos. Quem vai avaliar se o candidato está ultrapassando limite ou não é o eleitor, é a própria população. O debate, ele chega a esse nível mesmo. Por quê? Um candidato igual Pablo Marçal, que está sendo acusado por todos os outros candidatos, em todos os sentidos, ou todos para cima dele, realmente ele só vai agir na defensiva dessa maneira, também atacando. A verdade é que os outros candidatos atacaram mais o Pablo Marçal do que ele atacou os outros candidatos. Então fica essa briguinha de comadre, tá parecendo quando vai assim umas 4, 5 lavadeiras, né, antigamente, para um córrego lá, e uma acaba descobrindo que a outra estava saindo com o marido da outra lá e fica aquela baixaria. Então é nesse sentido, eu concordo com o professor que a baixaria chegou, mas do jeito que está, com os ataques estão sendo feitos diretamente a um candidato, por todos os outros candidatos, a situação não poderia ser diferente. Eu acho que a população é que tem que avaliar quem é o melhor candidato. A gente sabe que, por exemplo, o único candidato que apresentou 300 páginas de propostas para São Paulo ali, por exemplo, foi o Pablo Marçal. Ele apresentou 300 páginas de propostas para que você possa resolver. Mas no debate ele não apresenta quase nada de proposta, não apresenta porque não se dá tempo. Porque não dá tempo. Não ele dá só tempo. acusa os outros o tempo inteiro, provoca. Qual outro que apresentou? Nenhum. É isso que eu estou te falando. Teve algumas propostas, sim. A maioria foram ataques, mas se a gente analisar, teve propostas, sim. A Tabata Amaral, como disse aqui o Jefferson, apresentou propostas. A gente viu algumas questões apontadas também pelo atual prefeito e também pelo Boulos lá. Pois é, mas o Marçal também apresentou no início. Quando estava apresentando a proposta, começou toda essa briga. Então, os candidatos estão errados. Todos eles, essa questão aí de ficar agredindo o outro. Para mim, eu acho que... Aqui nós tivemos a entrevista com vários candidatos aqui. Ou seja, como não foi debate aqui, que até você e a Mariana estavam acompanhando aqui, aí não houve qualquer pendência. Mas quando chega um candidato e agride o outro ali, quer dizer, no momento crítico que é de um debate, com certeza a reação é diferente. Existe ação e reação, não tem como. E a verdade é essa. Só uma coisinha assim, engraçada isso, Gisele, que olha só, todo momento quando ele é questionado sobre alguma coisa, inclusive assim, tá bom, agora tem um barraco porque ele quer fazer oposição, tipo, entre Boulos, o Datena e o Nunes para ele ser o candidato, que inclusive avança nisso, possibilidade de segundo turno. Tá bom, é uma tática dele. Mas o dia que tava o debate, só ele e a Tabata, toda vez que a Tabata perguntava alguma coisa relacionada à proposta, ele falava, não vou responder isso não, vai na minha rede social. E começava a atacar o Nunes, o Datena e o Boulos, que nem ele estava. Então assim, há possibilidade de construir isso. Um exemplo absurdo, né? Teleférico. Teleférico não tem uma geografia que valoriza, precisa de morro para valorizar teleférico. A proposta dele é essa, simplesmente fazer um teleférico para resolver o problema do transporte público em São Paulo. Como se fosse uma ideia genial tirada de uma cartola. O cara não entende de fato como é que funciona o negócio e a proposta dele é essa, é fazer isso. Sabe o que é o problema disso? É porque ser lacrador gera voto. Ser lacrador gera voto. A gente hoje não vê mais, esses deputados federais lacradores que a gente fica vendo na internet toda hora problemático, você não vê eles inaugurando um hospital, fazendo obra em escola, fazendo a obra em prefeitura. Você só vê eles falando sobre aborto, estupro, não é estupro, né? Porque eles não falam, não. Só para defender, só para falar que é contra o aborto. Contra aborto e contra o homossexual na internet. Eles só falam isso o tempo inteiro. Eles não inauguram nada. Antigamente, o parlamentar pegava o dinheiro dele, tinha que mostrar serviço, inaugurar uma obra, mostrar onde estava colocando dinheiro. Não tem nada. Você não vê esses caras fazendo isso. Você pode entrar na rede social, inclusive do deputado federal lacrador que a gente tem em Goiás, não tem nenhuma coisa dele falando sobre obra, alguma coisa. Tem só lacrando. Só falando mal da esquerda, falando mal de homossexual, falando mal de mulher, só isso. Então, assim, é isso que dá voto. E o Pablo entrou nessa onda. Ele entrou nessa onda, porque ele está querendo ganhar voto só nessa perspectiva. Eu acho isso muito ruim, muito prejudicial para a população como um todo, que depois não tem resultado nenhum.